A Colina das Almas Perdidas tocou o coração de milhares de leitores. Com mais de 200 mil leituras em plataformas digitais, o romance de Marli DHF conquistou leitores do Brasil e do mundo, arrancando lágrimas, suspiros e elogios em dezenas de resenhas emocionadas. Misturando psicologia, drama, mistério e espiritualidade, a história de Ana, uma mulher que tenta curar sua alma ferida enquanto enfrenta o desconhecido, se tornou um verdadeiro clássico contemporâneo do romance psicológico e do realismo mágico. E agora, na série de leituras narradas do canal Vozes da Ibis, você vai sentir, capítulo por capítulo, toda a intensidade dessa jornada. Prepare-se para se emocionar, refletir e mergulhar no enigma da colina, onde o passado, o amor e o sobrenatural se entrelaçam em destinos que ninguém poderia prever. Neste primeiro capítulo verão que a vida seguia seu curso leve, até que o destino, silencioso, tramava suas próprias vontades. Ana, cética, organizada e centrada, acreditava ter domínio sobre os próprios passos, até que o amor cruzou seu caminho. Um encontro inesperado. Um romance avassalador. E, em pouco tempo, tudo parecia perfeito demais para ser real. Mas a perfeição, às vezes, é só o prelúdio da ruína. Uma tragédia rompe o fio invisível que ligava Ana ao mundo conhecido. E é assim, ferida, sozinha e em busca de cura, que ela parte para a colina. Não como visitante, mas como quem precisa sobreviver à própria dor. Agora começa sua verdadeira jornada. Uma produção da editora Ibis. Série exclusiva do canal Vozes da Ibis. A Colina das Almas Perdidas. Marli DHF. Capítulo 1. Ana. O dia clareava, desvelando novos horizontes. Animadas, Ana e Lúcia conversavam acerca do que as esperava no decorrer daquele dia. Sabe de uma coisa, Ana, esse curso vai ser bem interessante. A única coisa que eu acho é que está na hora de você se divertir um pouco mais. Tem um rapaz lindo que trabalha comigo na contabilidade, insinuou Lúcia, se sentando na beira da cama, onde Ana acabava de ler um de seus livros. Lá vem você de novo querendo me arrumar namorado, Lúcia. Eu estou bem, sozinha. Não estou interessada em arrumar ninguém. A interrompeu, fechando o livro que tinha em mãos. Eu acho que ele é a sua metade. Lúcia sorriu e retirou o livro das mãos de Ana. Chega de ficar sozinha. Já cansei de falar. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Eu não vou sair por aí procurando. Isso acaba nos trazendo problemas. E se eu combinasse algo com ele, para você conhecê-lo melhor? Ele é um cara super legal, tem um futuro brilhante. Além de lindo, é claro. Jamais te empurraria um bagulho. Disse Lúcia, rindo alto. Esquece, Lúcia. Se ele é tão maravilhoso assim, por que você não fica com ele? Se ele me quisesse... Lúcia, suspirando. Mas tudo bem. Vou respeitar o seu lado santo e casto, ok? Apesar de eu achar um desperdício toda essa belezura sem ninguém para apreciar. Prefiro assim. Vamos. Não quero chegar atrasada no primeiro dia de curso. Vamos ver as possibilidades que eu encontro para ajudar as cabecinhas dos meus pacientes. Ana se levantou, pegou o bilhete único e saiu, arrastando Lúcia escadas abaixo. 40 minutos depois, estavam em frente à Universidade Holística. Uma graça, não é? Ana, observando os detalhes que remontavam à bruxaria natural, não capturados no dia anterior, após realizarem a matrícula. Bem sugestivo. Algo que já impacta diretamente no subconsciente de quem busca alternativas para a cura do que acredita ser espiritual. As pessoas gostam de atribuir seus problemas a forças maiores do que a delas. Isso facilita o processo. Esse chapéu de bruxa na entrada é show. Minha cara. Acho que vou amar. Mas tem certeza de que esse negócio de bruxaria natural não é do mal, não? Interrogou Lúcia. Só se você estiver disposta a ter de volta 3 vezes todo o mal que desejou aos outros.
Ouvi dizer que o que se faz para o outro em bruxaria volta 3 vezes mais forte para a gente. Eu pesquisei a fundo, antes de me engajar neste caminho. Ana pegou no braço de Lúcia e a conduziu portão adentro rindo muito. Ia observar com seus próprios olhos o que para ela parecia apenas uma forma de mascarar o real diagnóstico dos problemas arraigados na psique humana. Sai pra lá. Melindra Lúcia, se benzendo. Você não me conhece. Sou da paz. Deus me livre ter de volta o que eu desejo para os outros. Mais ou menos da paz, né? Ana riu com vontade. Então, vamos lá. Venha, vamos conhecer a nossa nova escola. A primeira aula, com um grupo de 20 mulheres jovens, porém maduras, e uma senhora de seus 70 anos mais ou menos, que tinha mais a ensinar do que a aprender, causou uma boa impressão em Ana e fez com que ela percebesse a potência do misticismo na mente humana. Após a aula, foram ao shopping. Por coincidência ou não, lá estava o tão afamado rapaz tomando um lanche na praça de alimentação. Olha lá, Ana, o rapaz de quem eu falei hoje cedo. O que trabalha comigo. Nossa, que coincidência! Vamos até lá. Lúcia nem esperou a resposta e arrastou Ana pelo braço até chegar à mesinha em que o rapaz degustava seu lanche tranquilamente. Ana olhou o rapaz atentamente e percebeu que Lúcia não estava falando demais. Era alto com um corpo definido, cabelos e olhos claros e usava óculos que lhe davam um charme todo especial. As duas se aproximam e Lúcia foi logo abraçando o rapaz. Que coincidência, Gabriel! Oi, Lúcia! Articulou Gabriel retribuindo o cumprimento e olhando Ana de cima a baixo. Essa é a Ana, minha amiga de infância de quem tanto falo. Lúcia os apresentou com um sorriso nos lábios. De fato, Lúcia não exagerou quando disse que você era um ser único. Prazer em conhecê-la, afirmou Gabriel, beijando delicadamente o rosto de Ana. Ana sentiu a energia dos grandes romances os envolvendo. Galanteador, cavalheiro. Algo diferente percorreu seus sentidos. Seria possível existir amor à primeira vista? Ficaram horas e horas conversando sem ver o tempo passar. Gabriel contou sobre a sua vida, seus gostos, sua paixão por contabilidade, a vontade que tinha de se tornar um advogado tributarista. Falou de sua família, seu emprego, suas amizades. Ana, por sua vez, contou mais sobre ela. Sua paixão por psicologia, sua família, amigos, enfim, falaram sobre tudo e a partir daquele momento, se tornaram amigos e depois de algumas semanas, namorados com as bênçãos de Lúcia, que estava achando o máximo. A vida estava sendo generosa com Ana. Tinha um namorado maravilhoso, atencioso, companheiro e incentivador. Tudo havia sido tão repentino que chegou mesmo a parecer uma espécie de conto de fadas. Apresentou Gabriel à sua família, que de pronto foi com a cara do rapaz que, muito comunicativo, soube usar as palavras para conquistar a todos. O pai de Ana costumava dizer que ele seria mesmo um excelente advogado, tal a sua habilidade com o discurso persuasivo. Tudo ia muito bem. A felicidade estava cada dia mais estampada no rosto claro de Ana e principalmente em seus olhos que de tão azuis, pareciam expulsar de sua íris raios no mesmo tom. Ela amava seu trabalho. Estava adorando o curso que lhe proporcionava a descoberta de métodos de cura mental bem eficientes. Cada dia estava mais apaixonada por Gabriel, que havia passado no vestibular e estava radiante. Se viriam com menos frequência certamente, mas isso não seria um empecilho para o amor que parecia estar fadado ao sucesso. Ana e Lúcia, como sempre, estavam juntas para cima e para baixo trocando confidências. Sabe a minha vontade, Lúcia? Questionou Ana, mordiscando seu sorvete, sentada em frente ao portão de sua casa. Com essa carinha. Deve ser algo mirabolante. Fala, articulou a amiga, sorrindo maliciosamente. Passar um final de semana inesquecível com o Gabriel na casa da colina dos meus bisavós. Aquela isolada no meio do nada que a gente ia de vez em quando com seus pais. Aquilo ainda existe? Inquiriu Lúcia, arregalando os olhos. Claro que existe. Ninguém nunca mais foi para lá, mas continua no mesmo lugar. Nossa! Aquele lugar sempre me causou arrepios. Tão isolado do resto do mundo, mas deve ser incrível passar um fim de semana lá, sozinha com o Love. Bem que você podia me emprestar a chave qualquer dia desses, né? Maliciou Lúcia acotovelando a amiga e dando uma piscadela. Ué, pra você ir com quem? Tá de segredo comigo? Esbravejou Ana,
apertando os olhos. Claro que não, amiga. Já ia te contar. Conheci um cara no trabalho, amigo do Gabriel. Ele é simplesmente lindo. Parece que está bem interessado em mim. Acho que dessa vez vai. Olha a pulseira que ele me deu, disse Lúcia exibindo uma fina corrente de ouro trabalhada com pedras preciosas. Menina, que coisa fina. Esse cara deve ter grana. Parece que sim. Mas ele é tão fofo, que mesmo se fosse um duro, eu não ia ligar. Suspirou, recostando a cabeça no ombro de Ana. Sério, você quer mesmo a chave da casa? Mas você nem conhece esse rapaz direito. Exclamou Ana, usando a racionalidade que lhe era nata. Esquenta a cabeça não, amiga. Não vai ser agora. Primeiro deixa eu me acertar com ele. Ele tem nome. Sim, Pedro, concluiu suspirando. Nome forte. Forte, sim. Como é forte? Afirmou Lúcia gargalhando. Tudo bem. Quer a chave agora? A risada não pôde ser contida. Mas e você, se resolver ir com o Gabriel? Eu pedi, mas não imaginei que você fosse oferecer com tanta urgência. Eu tenho uma cópia. Ana sorriu. Afinal parece que a sua ida até a colina é muito mais urgente que a minha. Só me avisa o dia que você vai, viu? Já pensou, chegar lá e dar de cara comigo e com o Pedro? Pode deixar, mas quando eu vou conhecer o Pedro? Bem que a gente podia marcar alguma coisa, para sairmos todos juntos. Vou ver com ele e depois te falo. Já vou indo, amiga. Amanhã pego a chave com você, no curso. Pode levar agora. Depois que você usar, me devolve. Por que não dorme aqui hoje? Amanhã a gente sai juntas para ir ao curso. Hoje não dá, amiga. Acho que vou sair com o Pedro. Eu vou ficar aqui de molho. O Gabriel está na faculdade. Estou feliz por ele, mas ultimamente quase não tem dado pra gente se ver. Lá no trabalho ele também se queixa disso, mas... Mas o quê? Questionou Ana, curiosa com suspense vindo do mas. Se eu te contar, você não fala nada. Finge surpresa. Fala logo, Lúcia. Ele vai te pedir em noivado. Jura? Quando ele disse isso? Ana saltitando, excitada com a notícia e não conseguindo conter o sorriso. Amanhã de tarde. Prepare-se, surpresas vêm chegando. Tchau, amiga. Até amanhã. Lúcia saiu e Ana ficou sentada tentando imaginar o que Gabriel estava armando para pedi-la em noivado. Imaginou milhões de cenas românticas. Pensou em ligar, pois já era bem tarde e ele ainda não havia ligado, contudo pensou que poderia fazer parte da surpresa. Acabou adormecendo. No outro dia pela manhã encontrou Lúcia para irem ao curso. Ela estava radiante. Pelo jeito a noite havia sido mágica. Desta vez a amiga exibia uma linda gargantilha de ouro, que brilhava como seus olhos. Empolgadíssima, Lúcia contou tudo o que havia acontecido na noite passada. Entraram na universidade, fizeram a aula e quando estavam saindo, o carro de Gabriel estava parado na porta. Que surpresa boa, meu amor! Exclamou Ana, abraçando e dando um longo beijo em seu futuro noivo. Estava morrendo de saudades, Ana. Ofereceram carona para Lúcia, que na mesma hora aceitou. O destino era a casa de Ana. Combinaram de jantar à noite e, sabendo dos planos do namorado, caprichou no visual. A noite pedia algo especial. Como ela já imaginava, aquela noite foi mais que especial. Ana foi pedida em noivado com direito a um lindo anel de diamante dentro de uma taça de champanhe, como nos filmes. Foi mágico. A noite terminou em um hotel 5 estrelas, em uma suíte presidencial. Estavam pensando em se casar logo. Gabriel estava indo bem na faculdade, e além do emprego como auxiliar de contabilidade, começaria a estagiar em uma empresa multinacional, o que lhe daria a oportunidade de melhorar seu status e engordar a conta bancária. Os meses se passaram e ainda não haviam encontrado uma boa oportunidade para conhecerem o famoso Pedro. Sempre havia um contratempo, mas Ana estava feliz por ver sua amiga tão radiante, embora algumas vezes lhe parecesse que algo não estava bem. Por várias vezes questionou a amiga, no entanto, Lúcia garantia que tudo estava ótimo e que se melhorasse estragaria. Naquele final de semana, Lúcia iria para a casa da colina com Pedro. Estava decidido e na próxima semana, Ana iria com Gabriel. Durante a semana, ao encontrar Lúcia no metrô, como sempre faziam para irem ao trabalho, Ana percebeu que a amiga estava mais agitada que o normal, falando ao celular irrequieta. Quando se aproximou, Lúcia desligou o telefone. Tudo bem? Aconteceu alguma coisa, Lúcia? Questionou Ana, se aproximando e segurando a mão da amiga, que se desvencilhou rispidamente.
Nada, Ana. Está tudo bem. Não parece. Algum problema com o Pedro? Faz tempo que venho te notando. Você parece alterada. Eu já disse que não foi nada. Vociferou Lúcia, enquanto acendia um cigarro. Desde quando você fuma? Perguntou estranhando a atitude da amiga. Desde que me deu vontade. Chega de perguntas. Só porque a psicóloga acha que pode ler a minha mente, é? Me deixe. Não estou a fim de conversar. Desculpe. É que eu achei que não tínhamos segredos, retrucou, sentindo-se constrangida e assustada com a expressão de ódio que a amiga tinha nos olhos. Pois saiba que temos, sim. Quer saber, Ana? Vou sozinha pro trabalho, hoje. E amanhã, e depois também. Gritou Lúcia se afastando um pouco, mas não a ponto de que o barulho causado pela multidão que caminhava apressadamente pelo metrô de São Paulo pudesse ocultar as palavras de Ana. Tudo bem, Lúcia. Quando quiser falar comigo, me liga. Exclamou caminhando apressadamente em sua direção. Sempre a boa samaritana, né? Tá bom, quando eu melhorar, te ligo. E mesmo que eu não ligue, não esqueça que eu vou para a colina, neste fim de semana. Afirmou com convicção. Eu não esqueci. Tchau, até mais. Ana conhecia o temperamento forte de Lúcia, mas a intempestividade com que ela se dirigiu a Ana a deixou preocupada. Ana entrou no metrô muito chateada com a atitude de sua amiga de tantos anos. Mandou várias mensagens para Gabriel, que pediu desculpas por não poder responder naquele momento, pois estava em uma reunião. Queria falar com ele sobre o acontecido, imaginou que poderia ser algo relacionado ao trabalho. Mesmo frustrada com a falta de respostas, seguiu sua rotina. O dia transcorreu normalmente no ambulatório em que trabalhava atendendo crianças com distúrbios de socialização e suas famílias, mas o pensamento de Ana permanecia em Lúcia. O que a teria deixado daquele jeito? Terminado o expediente, foi para casa, tomou um banho, se arrumou e esperou Gabriel ligar, mas naquele dia ele não ligou. Pensou em ligar, mas tinha orgulho também. Já havia tentado falar com ele várias vezes por causa de Lúcia e havia sido completamente ignorada. O jeito foi tentar distrair a sua mente com outras coisas. Pegou um livro e começou a folheá-lo, o que a fez adormecer logo. No outro dia cedo, Gabriel a pegou na porta de casa para ir ao trabalho pedindo 1000 desculpas por não ter ligado, porque depois do trabalho da faculdade, precisou fazer uma tarefa enorme para entregar na próxima aula. Ana contou o ocorrido no dia anterior, o que deixou Gabriel boquiaberto. Bem que eu percebi que a Lúcia estava esquisita ontem. Agitada, toda hora saía da sala. Chegou a levar uma bronca do chefe. Ela não comentou nada. Questionou Ana, preocupada com a amiga. Nem uma palavra. Mas se ela disse que te ligava, não adianta correr atrás. Assim que melhorar o humor, ela te procura. Afirmou Gabriel tentando, sem sucesso, tranquilizar o coração de Ana. Ele deixou a noiva no serviço e foi para seu trabalho com a promessa de conversarem durante o dia, caso ele soubesse algo a respeito do que incomodava Lúcia, mas nada foi descoberto, nem por um, nem pelo outro. A semana passou rápido. Ana sabia do encontro de Lúcia com Pedro na colina, mas não ia se atrever a ligar. A amiga havia ignorado completamente todas as suas tentativas de contato durante os dias naquela semana. Na sexta-feira combinou de sair com Gabriel na noite do dia seguinte, e assim fizeram. Foram ao cinema e depois deram uma volta pelos arredores da Avenida Paulista. Já era tarde da noite quando Gabriel percebeu que seu carro estava sendo seguido. Temendo um assalto, buscou despistar os perseguidores sem apavorar Ana, mas já era tarde, pois foi cercado por 2 carros. 6 homens fortemente armados desceram e começaram a pedir tudo o que tinham de valor e Gabriel os obedeceu, mas não foi o suficiente. Gritando muito, arrancaram o anel de Ana e começaram a disparar contra o carro. Desesperada, ela abriu a porta e se jogou no chão, mas Gabriel foi atingido por dezenas de tiros. O sonho acabava ali. Em poucos momentos o lugar foi cercado por policiais. Os bandidos haviam desaparecido e não havia nem como os reconhecer, pois estavam com toucas ninjas. Ana não havia se ferido, apenas observava a movimentação dos policiais, completamente apática. Em choque, não conseguia pronunciar uma única palavra. Tentava falar o que havia acontecido, mas não conseguia. Viu o corpo inerte de Gabriel ser retirado da via pública e colocado em um rabecão do Instituto Médico Legal. As lágrimas desceram incessantemente de seus olhos, estava sozinha, perdida, aqueles policiais não estavam ajudando em nada. Precisavam encontrar quem havia sido o autor daquela barbaridade. Seu grande amor estava morto. Jogada no asfalto negro, completamente perdida e confusa,
Sem entender a realidade que se apresentava ante seus olhos, pensou em sua amiga. Ia ligar, mas se lembrou de seu encontro e de como estava longe, e ainda por cima não queria falar com ela e Ana mal sabia o motivo. Seu mundo desabava ali. Pegou carona em uma viatura, que a deixou em casa. O policial desceu, tocou a campainha e assim que a porta se abriu, Ana entrou desesperada para seu quarto sem querer dar explicações de nada a ninguém. A imagem do seu grande amor morto naquele chão frio e impessoal não saía de sua mente. Jogou-se em sua cama e ouviu a conversa dos policiais com seus pais que desabaram em choro e desespero. A mãe de Ana subiu as escadas, abriu a porta do quarto e olhou para ela que estava jogada aos prantos sobre a cama. Não falou nada. Com certeza sua mãe a conhecia muito bem, para saber que para aquela dor não tinha conversa. Fechou a porta, dizendo: Ana, você é que deveria ter ido para a colina. Se tivesse ido, como já vinha planejando há tanto tempo, nada disso teria acontecido. Com os olhos cheios de lágrimas, desceu as escadas, pegou o casaco e saiu com seu pai, em direção ao Instituto Médico Legal. Foram fazer o que Ana não tinha condições, dar apoio à família de Gabriel. Os dias passaram e Ana não quis ir ao enterro, não quis falar com Lúcia, não voltou a trabalhar. Ficou dias e dias trancada em seu quarto, tentando assistir aos noticiários policiais que acompanhavam o caso do casal que foi emboscado na Avenida Paulista. Até isso parecia impossível, pois nunca conseguia ver as reportagens até o final. A polícia não tinha nenhuma pista dos monstros que pudessem ter cometido essa crueldade, nem as câmeras de segurança haviam conseguido captar as placas dos carros, apenas a marca e o modelo, pois estavam cobertas com plástico preto. A porta do quarto de Ana se abria e se fechava. Sua mãe entrava no quarto, olhava para ela em sua cama, mas ela não queria conversa. Naquele dia, após uma noite insone, onde as imagens da morte de Gabriel a machucavam sem piedade, resolveu que iria para a casa da colina por um tempo. Queria ficar sozinha e solidão era nome e sobrenome daquele lugar. Enfiou algumas roupas em uma mala, pegou a chave e saiu, aproveitando a ausência de seus pais que haviam saído em viagem. Deixou apenas algumas palavras escritas em um pedaço de papel sobre a cama. Foi para a rodoviária e entrou no ônibus rumo à casa da colina, com a esperança de que sua dor diminuísse. Sua mãe entrou em casa e foi direto ao quarto. Vendo aquele pedaço de papel sobre a cama, o segurou nas mãos, e um choro compulsivo tomou conta dela. Ninguém podia ajudar Ana, apenas ela mesma. Sentada próxima à janela do ônibus, Ana observava a paisagem, que ficava cada vez mais verde, em alguns pontos tornava-se completamente vazia, apenas um campo deserto, era quando se identificava com o lugar. Tão vazio quanto ela. Foram 7 horas de viagem. Evitou conversas com os outros passageiros. Conseguiu um lugar estratégico no último banco do ônibus, assim evitava diálogos desnecessários. Finalmente chegou à rodoviária, o que lhe deu certo alívio. No entanto, a casa da colina ainda ficava um pouco distante, então ela entrou em um táxi que estava indo para os lados da colina, o dividindo com uma senhora bastante simpática e falante. Por sorte, a conversa foi com o taxista, pois ela fez questão de se sentar no banco da frente. Graças a Deus, pois não queria mesmo conversar com ninguém, apenas o necessário. Afinal, a casa começou a aparecer ao longe, depois de cerca de 1 hora. O táxi parou um pouco distante para que a senhora desembarcasse, mas não fazia mal. Caminhar até lá seria bom. Ana estendeu a mão com a metade do dinheiro, mas a mulher pagou sozinha. Olhou desconfiada na direção de Ana, acenou a cabeça em agradecimento ao motorista e saiu. Enquanto caminhava, respirava fundo, sentindo o cheiro bom de mato. Lembrou-se de algumas de suas aulas de bruxaria natural e do poder da natureza que afirmavam, durante o curso, ser restaurador. Pedia com todas as suas forças que a natureza pudesse regenerá-la daquela dor insuportável que não passava, mesmo em seu ceticismo, precisava acreditar que algo a pudesse curar. Ao longe viu uma pessoa parada na porta da casa. Ficou receosa, mas continuou caminhando. A figura foi ficando maior e finalmente percebeu que era o caseiro. Aquele rosto não lhe era estranho, mas não parecia o antigo caseiro. Aproximou-se vagarosamente e falou quebrando o silêncio de tanto tempo, sem ter certeza de que sua voz sairia. Olá! Sou Ana, filha dos proprietários da casa. O rapaz olhou diretamente em seus olhos azuis e sem brilho e disse: Não sabia que viria alguém para cá. Desculpe o mau jeito, mas fui pego de surpresa. Você deu sorte de me encontrar aqui hoje. Geralmente não venho às quintas-feiras. Vim apenas porque a casa foi usada há alguns dias e ainda faltava colocar umas coisas no lugar. Sou André, disse se apresentando singelamente, sem nem ao menos um aperto de mão. Foi uma amiga minha que esteve aqui, argumentou Ana,
observando atentamente o jeito caipira do rapaz. Me desculpe a sinceridade, moça, mas sua amiga é bem agitada. Ana estranhou a colocação do caseiro. Está tudo ajeitado aí dentro? Questionou, não querendo esticar demais a conversa. Está sim, senhorita. Pode ficar à vontade. Vou organizar algumas coisas no porão. Se precisar, pode me chamar, se dispôs André, se afastando. André, seu rosto não me é estranho. Sou aquele menininho com quem a senhorita brincava quando vim aqui com seus pais. Já faz muitos anos, explicou o caseiro, esboçando um sorriso amarelo. Ana observou o homem forte, bonito, moreno, com olhos verdes, fala caipira, uma leve barba cerrada e roupas bem surradas, e disse: durante um bom tempo, você será a minha única companhia, André. Não pretendo ir embora tão cedo. E você não mudou nada. Lembro-me perfeitamente do seu rosto. Vai ficar muito tempo, senhorita? Será que vai aguentar? Por que não aguentaria? Especulou Ana, achando graça na pergunta. Quem vem da cidade não aguenta a quietude da colina por muito tempo. Mas eu vou aguentar. Ana abriu a porta e entrou. André foi para o porão. Iniciava-se ali a jornada de Ana na casa da colina. Obrigado por assistir ao nosso canal. Vozes da Ibis, contos e mistérios te aguarda para o próximo capítulo de A Colina das Almas Perdidas. E não se esqueça, o link para adquirir os livros da Ibis está na descrição do nosso canal. Até breve.